Quem aí está procurando uma abelhinha delicadíssima para bordar? Então, na nossa aula de hoje, eu trouxe para você dois modelos de bordados de abelha muito fácil, simples e rápido de fazer. Uma delas tem 7 milímetros, menos que 1 centímetro de comprimento e de altura. E a outra tem em média aí 1,5 centímetro e 2 centímetros de tamanho. Eu tenho certeza que você vai amar essa aula. Bora lá aprender? Estes daqui são os desenhos, das nossas abelhinhas, tá? Vocês podem tanto desenhar diretamente no tecido, como podem somente fazer os dois pontinhos cheios, tá? Lembrando que os pontos cheios, eles são diferentes o tamanho. Um tamanho é menor, o de cima da cabecinha da abelha, e o de baixo do corpinho da abelha um pouquinho maior. O que vai determinar o tamanho da abelha, a escala? Justamente o tamanho do pontinho cheio plano que a gente fizer, Então, nessa aula, nós vamos revisar alguns pontos básicos do bordado. Eu vou pegar aqui a amostrinha para vocês. Quais são eles, São o ponto cheio, que é a base da abelhinha, o corpinho e a cabecinha. Depois nós temos aqui o ponto atrás, na asinha da abelha. Aqui também na anteninha da abelha temos o ponto atrás. E temos o ponto lançado, ou ponto reto, tá? Aqui. E aqui, ó, temos o ponto alinhavo, fazendo o caminho da abelhinha, por onde ela voou, tá? Essa outra abelhinha aqui, essa bem minúscula, menorzinha, ela é, assim, praticamente o mesmo princípio, tá? Trabalho o fundo com o ponto... Pode fazer de várias maneiras, Aqui, por exemplo, eu fiz pontinhos retos ou lançados e depois passei aqui pontinhos retos e lançados com a linha preta, Com a linha amarela. Aqui o ponto margarida na asinha e aqui só um pesponto pequeno para anteninha, tá? E aqui, gente, novamente, ó, o alinhavo com a linha de costura bem fininha, para ficar bem delicado. Esse alinhavo aqui, ó, eu quase nem deixei ele aparecer, Coloquei assim uma cor begezinha bem clarinha, para ficar mais delicado ainda. Então, tudo vai depender do seu gosto, tá? Tudo vai depender da sua ideia com a abelhinha. Mas agora, vamos então ver como que a gente borda esses modelos aqui de abelhinhas bem pequenas, Você pode fazer um pouquinho maior, como pode fazer ela bem minúscula. O que vai determinar o tamanho? Repetindo, o tamanho da base do corpo, Do ponto cheio, plano, ou o tamanho dos pontinhos retos, Dos pontos lançados que a gente fizer. Tá legal? Os desenhos eu já deixei para vocês no artigo do nosso site. É só entrar lá e salvar no seu celular, tá? Ou tirar um print também, pode ser dessa forma, tá, gente? Tem problema nenhum, não. Então, o desenho tá lá, para quem quiser acompanhar o desenho. Eu vou fazer essa experiência, vou bordar com vocês sem usar o desenho, tá? Vocês podem usar o desenho, mas eu vou sem usar o desenho, para caso a pessoa não consiga baixar o desenho ou não saiba como fazer isso, É importante você pedir para alguém que saiba te ajudar nisso, mas eu vou fazer diretamente no tecido. Eu só vou determinar o quê? O tamanho de uma bolinha, tá? O tamanho da cabecinha da abelha é que vai determinar o restante dela. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer uma outra abelhinha para cá. Vamos fazer uma outra abelhinha voando para onde? Vou fazer uma outra abelhinha voando. Aqui já tem uma, Vou fazer uma outra abelhinha voando para cá, tá? Então, vou pegar aqui e fazer o quê? Eu vou fazer o modelo aqui da cabecinha, o tamanho da cabeça dessa abelhinha. Eu quero, essa caneta aqui é a caneta que sai com o calor do ferro, Ó. Então, aqui, nessa bolinha aqui, bem pequenininha, vamos ver se vocês estão enxergando essa bolinha, vamos ver, ó. Esse tamanho aqui. Estão vendo ali? Bem, olha a minha unha ali, o tamanho,
bem pequenininha a bolinha, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto cheio plano. Quem não sabe a diferença entre um ponto cheio plano e um ponto cheio de alto relevo, eu vou deixar o vídeo aqui, ó, no card e também na descrição, vídeos tudo sobre ponto cheio. Você vai aprender tudo sobre ponto cheio nesse vídeo. Tá legal? E todos os outros vídeos relacionados aqui, ó, o vídeo das flores, né? Esse aqui tem o vídeo da execução da flor, esse aqui também, esse aqui tem um ao vivo que eu fiz, bordando essa flor aqui, depois bordando as folhas, tá? Então, assim, o que eu tiver de vídeo, vou deixar vinculado a essa aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos botar a linha na nossa agulha e vamos começar a bordar. Estou usando, gente, agulha para bordar número 24 e usando linha de meada amarela, 2 fios, tá? Dos 6 fios, eu peguei 2 e coloquei na nossa agulha. Então, vamos lá. Eu fiz um nozinho de costureira na ponta da linha, tá? Vou puxar ali a agulha bem pelo centro do ponto cheio. Não tem problema não, vou fazer um pespontozinho, tá? E vou lá pro canto da nossa circunferência. Tem pessoas que começam a fazer pelo centro. Pode ser, comece a fazer o ponto por aqui. Eu começo de um canto e termino no outro. Foi assim que eu aprendi, que eu gosto de fazer, tá? O que tem que prestar atenção aqui nesse bordado do corpinho da abelha? Seguinte, gente. A gente tem que bordar, ó, vou mostrar para vocês. Eu fiz o ponto cheio nessa direção aqui, ó, tá? Na vertical, na direção contrária dos pontos retos que eu vou fazer. Os pontos retos eu fiz assim, então eu bordo o ponto cheio nessa direção. Então, se eu quero aqui, ó, a cabecinha da abelha indo para lá, então eu vou bordar aqui, ó, nessa direção, tá? E depois, ao contrário, eu vou fazer o quê? Os pontos retos, tá bom? Então, vamos começar. Tô segurando o tecido na mão mesmo? Tô segurando o tecido na mão. Não tem problema não, tá? Quem quiser usar o bastidor, pode usar. Fiz um pequeno pesponto ali na linha do desenho, ó. Passei a linha, já tenho o primeiro pesponto ali no cantinho. Agora, venho bem encostado, ó. Ponto cheio plano é muito simples, porque na realidade você trabalha diretamente sobre a linha do seu desenho. Ó. Geralmente o ponto cheio plano ele é usado em desenhos menores, né, não muito grandes. Quando o desenho passa para uma área muito maior, aí é legal que você use para preencher, se você quiser um preenchimento mais acetinado, né? Mais liso, assim, aí você vai preencher com o ponto lançado embutido. Também vou deixar aqui no card na descrição para vocês, que nada mais é que o ponto pintura, né? O ponto pintura de agulha, digamos assim, pode ser também, tá? Ponto matiz também, tá? Quando a área do bordado começa a ficar grande demais, o ponto cheio plano, ele já fica complicado, tá bom? Porque daí essas hastes dele aqui, ó, elas começam a ficar muito compridinhas, né? E aí começa a ficar assim, mais soltinha, não fica muito legal, tá? Então é isso, gente. Eu vou deixar os outros vídeos aqui também no card e na descrição pra vocês, tá? Estão vendo como estou bordando lá, ó? Bem encostadinho um do lado do outro. Hoje a cachorrada resolveu latir aí. Eu dei uma fechadinha na janela aqui. Vamos ver se o barulho vai... Tá bom. Ó, aqui, gente, tô finalizando, né? Ó. Viram que eu fui seguindo a linha do desenho que eu fiz. Bem tranquilo, olha lá. Um do ladinho do outro. Diminuindo o ponto agora, né? Ó. Fiz um pontinho cheio bem delicadinho, né?
Se eu achar que ficou um espacinho, que não ficou legal, posso voltar um pouquinho, ó, que eu achei que ficou um espacinho, ó. Volto e complemento. Às vezes, acontece, ó, tem problema não, tá? Aqui também, vou complementar aqui essa partezinha daqui, ó. Vou complementar aqui, pronto. Isso aí. Ó. Bem que isso aqui, ele vai ficar coberto pela parte da cabeça da abelhinha, né? Aí, ó. Muito bem. Viu, gente? Agora aqui, ó, já estamos com essa parte aqui feita, né? E agora eu vou fazer um círculo um pouquinho maior só, tá? Faço o mesmo processo, o mesmo procedimento. Lembrando que eu posso trabalhar também com a agulha assim na horizontal, ó, entrando e saindo já diretamente do tecido, né? Tá? O que é importante quando você estiver trabalhando com tecidos diretamente nas mãos, sem o bastidor, é importante você trabalhar a costura lenta, né? Controlar bastante a intensidade com que você puxa a linha, né? Assim que ela chega ali no limite do tecido, você para de puxar, você não puxa mais, senão vai acabar o quê? Repuxando o tecido. Acontece? Acontece, né? Principalmente para quem é iniciante. Mas o legal é que a gente vai calibrando a mão, tá? A gente vai conseguindo descobrir, né? Prestando atenção na nossa força também, né? Na tensão do nosso ponto, que é bem legal. E a gente vai encontrando um equilíbrio, tá, gente? Isso é muito bacana no bordado. Quando você se liberta um pouquinho do bastidor, tá? Não tô dizendo que bastidor é ruim, repito. Bastidor é maravilhoso, é extremamente necessário em alguns tipos de pontos de bordado. Às vezes fica inviável sem o bastidor, tá bom? Quero deixar bem claro isso. Porém, tem a maioria dos pontos aí, a gente consegue fazer tanto com o bastidor quanto sem o bastidor, tá? Até, gente, vou dizer para vocês, ó, o bastidor não é uma cultura, digamos assim, muito brasileira, não, tá? No bordado. É uma cultura mais europeia, o uso do bastidor, tá? Foi trazido para o Brasil, né? Pelos nossos imigrantes, mas o bordado brasileiro mesmo, genuíno, ele é muito na mão, tá? Muito na mão. Então, assim, tem uma questão cultural sempre por trás do bordado, né? Que é importante da gente estar lembrando aqui, tá bom? Então, vamos, olha aí, ó. Agora eu tenho o corpo e a cabecinha. Bacana, né? Agora vamos fazer as listrinhas da nossa abelhinha. A pessoa vai dar aula de bordado e aí a linha acaba, né? Então, eu tô sem a minha linha preta, mas eu vou usar uma marronzinha. Vou fazer o mesmo modelinho que eu fiz aqui. Esse modelinho tá lá no site. Então, tem lá na nossa revista de bordado, ideias para bordar, né? Tá lá no site para você ver tudo por escrito como é feito também, tá? Vou deixar o link fixado aqui no comentário, no primeiro comentário do nosso vídeo. Então, gente, vamos lá fazer, ó, essa partezinha agora, ó, tá? E ela é feita como? Vamos revisar os pontinhos retos ou lançados, ó. Aqui dá pra ver bem, né, que a gente fez o sentido do ponto cheio assim, nesse sentido. Agora vamos no sentido contrário, na transversal, que a gente chama, né? Tá bom? Então, vamos lá. Nozinho de costureira, que vai ficar escondidinho mesmo, não tem problema nenhum. É só assim, gente, a gente só precisa cobrir... Aqui foi quase metade, né? Mas a gente pode cobrir 1/3 da cabecinha só da abelha com esse ponto, que é o ponto reto e lançado, tá bom? Ó. Vou começar aqui na pontinha com
um pequeno pesponto. Daí, vou bem ao lado ali, ó. Olha aí, é ponto reto, né? Ó, ponto reto lançado, tá? Não vou dizer que é ponto cheio, porque é o mesmo movimento do ponto cheio, mas nós não vamos completar tudo, né? Nós vamos fazer só uma parte. Pronto. Aí. Acabei fazendo a metade, mas tudo bem. Ó, estão vendo? Que legal que fica? Agora, gente, vamos fazer essa parte aqui, essa e essa, tá? Tudo tá escrito lá no site também para vocês, tá bom? Ó, faço aqui no meinho, né? Um pespontinho. E venho da mesma forma. Ó. Agora aqui eu já posso passar pro meio, né? Já posso ir pro meio aqui, ó. Fazer 3 pontinhos retos, 1 ou 2, eu acho que tá bom. Já posso passar para pontinha, para o amarelinho ficar. Isso, gente, você vai vendo como você quer deixar, tá? Se é 3 ou 2 pontinhos retos, você vai vendo como você quer deixar a largura da sua faixinha. Legal que vocês vão trabalhando o olhar de vocês também para a estética do desenho, a forma como vocês querem deixar o seu desenho. Ah, boto 3 pontos retos, boto 2, deixo mais larguinha, deixo mais fininha. Isso é muito legal porque você vai dando a sua personalidade, o seu toque pessoal pro bordado, tá? Aqui na pontinha, vejam bem, ó, que eu vou deixar a ideia de um ferrãozinho, tá? Então, vou fazer assim, ó, vou diminuir um pouquinho, ó. E vou deixar assim um pontinho reto para baixo. O que é isso? Ah, é o ferrãozinho da abelhinha, ó. Vou deixar assim, tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos o corpinho dela, ó. Vê se ficou bem legal aqui para vocês verem. Ficou legal, né? Ó, tem o corpinho da nossa abelhinha, tá bom? Agora vamos para a asinha dela. Eu gosto muito de desenhar depois que eu faço o corpo, porque daí eu tenho uma ideia da noção, assim, do tamanho dessa asinha vai ficar, tá bom? Então, tanto se você for desenhar no papel antes, pense bem também nesse tamanho. Se você não quiser desenhar, você pode pegar o desenho pronto lá no site, né? Ó, pequenininha, olha aí, ó, ó. Tá vendo? E aqui, pronto, pequenininha. A nossa asinha da abelhinha, ó. Agora já tenho a asa e já tenho aqui também, vamos determinar mais ou menos a anteninha aqui da nossa abelhinha. Olha que graça, muito legal, né? Então agora vamos usar o ponto atrás para fazer a anteninha e a asinha. Gente, lembrando, ponto cheio plano, ponto reto lançado e ponto atrás, tá bom? Todas essas aulas de passo a passo eu vou deixar aqui para vocês estudarem também, tá? Ó, ponto atrás, cada um começa de um jeito, mas eu começo assim, eu já começo determinando o tamanho do meu ponto, ó. Já saio com a agulha um pouquinho à frente e volto para trás, tá? Assim que eu trabalho. E jogo a agulha para onde? Para a linha do meu desenho lá, ó, tá? Vou sobre a linha do desenho, tô trabalhando com um fio só, uma corzinha caramelo, um pouquinho mais clara, tá? Que é marrom. Vou jogando para onde, gente? Para a linha do meu desenho. Olha lá, ó. Pronto. Quanto menor o pontinho, mais perfeitinha vai ficar a sua curvinha, tá? Se você fizer um ponto muito grande aqui, o que vai acontecer? Vai ficar uma curva com linhas quebradas. Eu também tenho um vídeo bem legal que eu explico isso aí. É um vídeo rápido, inclusive, que eu dou dicas sobre curvas no bordado, tá bom? É bem bacana. Também vou deixar esse material aqui para vocês estudarem, tá? Bem importante.
Lembrando que toda aula, ela tem postagem na aba comunidade, ela tem revista de pontos, né? No nosso site. Quem conhece meu trabalho aqui no YouTube já sabe que tem site, que tem revista de pontos. Então é bem legal, tá? Você se inscrever no canal, ativar o sininho. Sempre que tiver uma aula, conteúdo é semanal, tá, gente? Eu procuro fazer semanal. Tá? Então, assim, toda semana tem alguma coisinha aqui para você estudar, para você aprimorar no seu bordado e para você começar no bordado também, né? Porque esse projeto aqui, gente, de bordado, é muito simples para iniciante fazer, tá? Porque os pontos são pontos básicos, não tem complexidade nenhuma, ó. É bem tranquilo de fazer, né? Volta para trás lá, ó. Segue a linha do desenho. Olha que legal, ó. Muito bacana, né? Olha a delicadeza dessa asinha, gente. Não é delicado demais? Ó, vou bordar as outras duas, tá? E a anteninha do mesmo modo. Prontinho, gente, aí, ó, asinha feita, né? Depois eu vou passar o ferro vapor aqui, aí vai sair a linha do desenho, tá? Vou mostrar isso pra vocês. E agora, ó, a anteninha eu vou fazer com a mesma cor aqui, marronzinha, né? Tô seguindo esse modelinho aqui, tá? Então, vou pegar a linha marrom novamente pra fazer. Começando a anteninha, olha lá, ó. Mesmo modo, determinando o tamanho do ponto, voltando pra trás, jogando a agulha pra linha do desenho, né? Bem bacana. Nem precisa assistir aula de passo a passo, né? Já foi uma super revisão aqui. Tô bordando com 2 fios, tá, gente? Se eu quiser deixar ela bem curvinha, eu posso trazer a agulha aqui pra baixo, ó, pra fazer uma curvatura um pouquinho mais... Posso deixar ela retinha, posso deixar ela mais curvinha. Vou deixar ela mais curvinha, ó. Estão vendo que aqui eu fiz uma curvinha a mais? Aqui eu posso fazer também, tá? Prontinho. Olha, que belezinha. Belezinha, né? Agora, o que falta? O caminho da abelhinha, tá? Eu, gente, bordo sem desenhar. É muito gostoso. Eu vou alinhavando, bem aleatório mesmo, do jeitinho que eu quero. Mas eu vou fazer um desenho aqui pra quem não sentir muita segurança, saber como que a gente faz, né? Então, vamos lá, ó. Eu quero fazer essa abelhinha como se ela tivesse saído dessa folhinha aqui do outro lado, ó. Vamos fazer assim, então. Então, eu vou fazer um risquinho assim, assim e assim. Pronto, ó. Caminho da minha abelhinha. Ele vem aqui, né? Passa aqui por trás, dá uma voltinha, faz assim uma curvinha e vem aqui até o ferrãozinho da abelhinha. Depois, esse risco vai sair com o ferro, né? Lembrando, tá bom? Então, eu vou usar agora, gente, linha de costura, tá? Essa linha aqui é bem antiguinha, mas eu vou usar essa linha de costura aqui. Linha corrente 34. Não sei se ainda é essa cor. É muito antiga, acho que isso aqui não é da minha mãe, é da minha avó. É mais antiguinha, da caixinha dela, da avó. Deve ser da caixinha da avó. Então, ó, coloco uma linha só, tá? Da linha de costura na agulha. Posso começar arrematando tanto aqui na folhinha quanto na abelhinha, tá? Então, vamos lá. Ó, alinhavo, ponto alinhavo é a coisa mais simples que tem. Você vai entrar com a agulha no tecido e sair. Ó, eu entro no desenho e saio na linha do desenho, ó, tá vendo? Entro na linha do desenho, saio na linha do desenho, procurando manter o mesmo espaçamento, tá? E aí, chega num determinado momento, eu puxo a linha. Olha lá. Ela vai acompanhando o traçado do meu desenho, né? Olha que legal, ó.
entro, saio. Se eu quiser menorzinho, eu faço pontos menores, né? E distâncias menores. Então, tanto você pode fazer menorzinho quanto maior. Só não faz muito espaçado, gente, porque daí é aquela coisa da curva, né? Vai ficar uma coisa muito quebrada, tá? Uma linha muito reta. Aqui já foi grande demais, ó. O ideal seria diminuir um pouco, tá? Vocês vão ver, depois que eu tirar a linha do desenho, vocês vão ver que isso aqui vai ficar uma linha reta. Então, para ficar com essa impressãozinha de linha curva, tá, gente? O ideal é que você trabalhe pontinhos menores, tá? Então, vamos lá. Lembrando, gente, que o ponto alinhavo é muito usado na costura, né? Na costura máquina também para marcar onde a costura vai passar. É usado também para franzir tecido. Eu tenho um vídeo sobre ponto alinhavo bem completo. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. Ele não é um vídeo muito demorado, não, tá? Aqui no canal também a gente tem vídeos mais rápidos, para quem gosta de vídeo mais curto. E tem aulas mais completas, tá bom? Então, é um canal aí que tem um conteúdo bem variado para você, tá? Por isso que eu digo, vale se inscrever, hein, gente? Vale se inscrever, vale ativar o sininho, deixa o like, né? Não esquece. Olha aí, ó, que bacana, tá? Agora eu vou passar o ferro, Esse tecido aqui, vou dizer para vocês, ele é um tecido de toalha lavável. Sabe aquelas toalhas, é sintético, tá? Aquelas toalhas de buffet que a gente vê muito, aquelas toalhas redondas, de cor lisa, que a gente encontra em buffet, é esse tecido, tá? Depois eu vou passar na descrição todo o material que eu tô usando para vocês olharem. Aí vocês podem ver especificação, vocês podem ver até valor, até preço, tá? Desses materiais que eu tô usando aqui, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver se essa linha do desenho agora vai sumir, né? E essa canetinha que eu tô usando, gente, vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou deixar lá na descrição também, tá? É essa marca aqui, ó, tá? Ela sai com o calor, tá bom? Então, você desenha, depois você passa o ferro e tranquilo. Ou um secador de cabelo, tá? Tem que tomar cuidado com o tecido. Por exemplo, aqui eu vou pôr um algodão por cima, porque esse tecido é muito sintético, então o calor, ele altera a trama do tecido, né? Então, tem que tomar cuidado com o tecido que você tá usando, né? Quando usar essa caneta, tá bom? Só um alerta aí. Pronto, gente, só que eu vou dizer para vocês uma coisa. A pessoa tem duas canetas parecidas, olha só, de mesma cor. Então, numa parte eu usei a caneta que sai no calor e na outra parte eu usei uma caneta esferográfica comum. Aí manchei meu tecido, né? Então, foi difícil tirar, tá? Aqui não saiu, ó. Mas eu vou fazer um risco para vocês, para vocês verem que sai mesmo, tá bom? Ó, essa aqui é a caneta que eu falei, que sai com um calor, né? Com o vapor do ferro. Ó, vou fazer um risco aqui, tá? Com ela. Gente, fiz o risco com a outra caneta, vê se pode. Ó, vou fazer um risco aqui do caminho de outra abelhinha aqui com ela, ó. Tá bom? Pra vocês verem. E vou levar lá na mesa do ferro de passar. Agora eu usei a caneta certa, usei a Lanmax 0.7, essa caneta aqui, tá? E vou passar o ferro. Ó, gente, eu vou pôr um pedacinho de um algodão, tá? Por cima, para não afetar tanto o tecido. E vou usar um ferro quente. Ó, estão vendo que sumiu o desenho? Agora eu vou passar aqui, ó. Ó, sumiu, tá? Então, assim, é garantido, tá, gente? É que realmente eu errei aqui, ó. Eu passei a caneta esferográfica, essa caneta comum, tá? Porque elas tinham a mesma cor e eu me confundi, tá bom? Agora nós vamos ver esse outro modelinho aqui, ó.
que é bem pequenininho, minúsculo. Olha só, que pequenininho, que bonitinho que é, né? Então, vamos lá. Ó, esse outro modelinho, então, eu vou fazer aqui em cima, perto dessa flor que eu não bordei ainda. Opa! Aqui, ó, eu botei um fio dobrado na agulha, né? E vou fazer aqui aquele arremate sem nó, né? Pronto. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer, gente? Vou começar com um ponto lançado reto. Ponto lançado reto no centro do corpo, tá? E vou fazer mais 2 pontos lançados e retos aqui, diminuindo o tamanho, ó. Aqui fiz um pouquinho mais baixinho, né? E agora um pouquinho mais baixinho, ó. Aqui. Pro outro lado a mesma coisa. Vou fazer mais 2 pontinhos retos ou lançados, ó. 1. 2, pronto. Já vai ficar bem minúscula, olha aí, ó. Aqui tá um corpinho da abelhinha, né? Então, fiz um ponto lançado no centro, mais 2 aqui pra cá, diminuindo o tamanho, e 2 pra lá, diminuindo o tamanho. Muito bem, perfeito. Agora, gente, vamos pegar uma linha escurinha, né? Pode ser marrom, pode ser... Eu vou pegar essa de costura, como tá muito minúsculo, olha o tamanhozinho, bem minúsculo, eu vou pegar a linha de costura, tá? Vou usar uma agulha, inclusive, um pouquinho mais fina, de costura mesmo. Vou deixar a linha dupla também na agulha. Vou dar um nozinho de costureira, vamos ver se eu esconder aqui. Ó, vou trabalhar ponto lançado na transversal, ó. Estão vendo, ó? 1, 2 pontinhos lançados na transversal. 1, 2, ó. Nossa, vai ficar minúsculo. E mais 2 pontinhos lançados aqui, no rabinho dela, digamos, né? Aqui, ó. 1. Eu acho que aqui só 1, né? Ó, 2 e 1. Vai mais um, vai mais um. Não tem problema não. Mais um. Olha só. Quero deixar também, nessa abelhinha aqui, só uma anteninha dela aparecendo. Não quero as duas, não. Quero só uma. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ui, ui, ui. Mas é mais ou menos assim o modelinho, ó. Deixo só uma anteninha dela aqui aparecendo, ó. Só um pesponto bem pequenininho aqui. Isso, assim. Agora eu vou fazer as asinhas com o pontinho margarida. Gente, essa abelha aqui tá minúscula. Ai, ai. Eu vou botar, já sei o que eu vou fazer. Deixa aqui atrás, ficou. Vou botar a ideia do ferrãozinho dela também aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Bem pequenininho, né? Porque tá muito pequenininho, muito delicadinho. É. Ó. Um pespontozinho aqui pra trás. Pronto. Então, aqui tem o ferrãozinho, tem a parte escurinha da abelha, né? E aqui tem uma anteninha, bem pequenininha, tá? Então, eu vou arrematar essa linha aqui. Agora... Ai, que pequenininha! Olha o tamanho dessa, o tamanho dessa. Olha só, bem pequenininha, né? Bem legal. Agora, gente, vou fazer a asinha, tá? Eu vou usar a corzinha caramelo para ela aparecer um pouquinho mais. Vou usar a caneta novamente, né? Porque ainda ficou desconfiado da caneta. Ó, uma asinha desse tamanho, outra do outro tamanho assim. Pronto, aí depois eu vou dar uma ampliada aqui, né? Vamos ampliar aqui.
Depois eu vou apagar. Muito bem. Vou ampliar aqui. Tá ótimo, sim. Agora, gente, vamos colocar aqui, ó. Vou arrematar a linha, né? Fazer só um pespontozinho aqui pequenininho. Tô com linha dupla na agulha, ó. A alça aqui, né? Passando por dentro da alça. Pronto. E agora? Agora vamos fazer novamente aqui. Vamos trazer a agulha aqui pra frente, né? E vamos fazer o ponto margarida. Eu tenho uma aula muito legal sobre ponto margarida, ó. Para baixo novamente, né? E vamos seguir a curvinha do desenho. Joga para a esquerda e vem lá na pontinha da curvinha do meu desenho, né? E puxa. Oh, que gracinha! Coisinha mais querida essa abelhinha. Olha só que coisinha mais linda. Vamos ver quanto que ela mede. Deixa eu só arrematar aqui atrás. Fazer um pontinho, arrematezinho. Aqui. Tá, agora vamos ver quanto que ela mede essa abelhinha, gente. Sério, sem brincadeira, ela é muito pequenininha. Olha aí, ó. Não tem nem 1 centímetro. Vamos ver. Ela tem aqui, ó. Ela tem 7 milímetros. Olha que coisa querida. 7 milímetros por quase um 7 por 7 aqui, ó. 7 milímetros por 7 milímetros. Gente, que delicadeza essa abelhinha. Que delicadeza, olha só. A delicadeza que é essa abelhinha. Muito legal. Então, eu vou fazer o caminhozinho dela com uma linha mais clarinha para ficar ainda mais delicadinho. Depois vou passar o ferro aqui para vocês verem, né, que sai a linha, tá? Então, essa eu vou fazer só... Tô usando a caneta certa, né? Ai, 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 tô. Tô usando a caneta certa. Ela demora um pouquinho para sair a tinta, mas sai. Ó, vou fazer isso daqui. Pronto. Saiu lá da folhinha. Eu vou usar a mesma linha da asa, da asinha dela, para fazer o caminho. Deixa eu ver, aqui, ó. Essa cor aqui, um fio só, tá? Um fiozinho só. Então, vamos lá fazer o nosso alinhavo, né? Dessa vez quero mostrar para vocês como some rapidinho o desenho. Depois que a gente passa o ferro. Some muito rapidinho. Muito legal essa caneta. Eu gosto bastante dela, viu? Ela é bem durável, dura bastante. Tampando, cuidando, né? Não deixando aberta para ressecar, né? Porque também tem pessoal que não cuida e depois diz que o material é ruim, né? A gente tem que saber cuidar também dos equipamentos para eles durarem, né, gente? Senão as coisas não duram na nossa mão. É mais pura verdade, né? Todo o equipamento de trabalho, toda ferramenta de trabalho tem uma manutenção, mesmo? E tem um cuidado, né? Aí, ó, alinhavo, pequenininho, delicado, né? Pra ficar bem legal. Aí, ó, bacana. Ficar legal, hein? Prontinho. Olha, tá aí. Agora eu vou finalizar aqui, né? Pegar aqui, aproveitar esse pontinho ali, fazer um pequeno arremate. Pronto. Cortar. E agora vamos passar ferro. Vamos passar o ferro para mostrar pro pessoal que a linha sai. Vou até ampliar um pouquinho mais, ó. Vou deixar a linha do desenho bem aparente aqui para vocês.
Ó, gente, a linha do desenho tá aqui, né? Então, agora eu vou colocar o algodão e passar o ferro. Ferrinho quente. Vê? Aí, ó, já saiu. Mais um pouquinho. Prontinho. Saiu tudinho, gente. Olha aí, ó. Saiu toda a linha do desenho. Por que que aqui do lado não saiu? Porque aqui do lado eu estou usando carbono para tecido. Vai sair quando eu lavar. Ele é lavável, tá? Quando eu lavar essa toalha, o carbono para tecido vai sair, tá bom? Então, assim, cada material tem o seu propósito, né? Sua função. Ó. Bacana, ó. Sai tudinho, tá? Pra dar uma olhadinha, então, no tamanho das nossas abelhinhas, ó. Essa aqui, 2 centímetros. Essa aqui tinha 7 milímetros, né? Que a gente mediu. Essa aqui, 1 centímetro. Essa aqui, 1,5 centímetros. Estão vendo? Que legal? Essa aqui é 1,5 centímetros também, né? Mais ou menos aproximado aqui, ó. Da anteninha tem 2, aqui o corpinho tem 1,5, dessa anteninha aqui tem 2, né? 2 centímetros. Então, gente, o tamanho da abelhinha você vai controlando conforme o tamanho do corpinho que você faz, tá bom? Então, gente, não se esqueçam que essa abelhinha, vocês podem aí tá variando o tamanho, variando as cores, os materiais, tá? Eu tenho aqui também ela bordada na sacaria. Ela fica um pouquinho mais rústica. Deixa eu ver onde é que ela tá. Ah, tá aqui, tá nesse outro pano. Deixa eu trocar. Vou trocar aqui meus enfeites. Oh, Deus, trocar aqui minhas amostras. Pronto. Olha só. Aqui, pessoal, tem uma abelhinha também, ó, o mesmo modelinho, né? Só que ele tá um material mais rústico, porque ele tá na sacaria. Então, assim, não importa o material que você usar, o que você vai usar, né? O que é importante é que você harmonize os materiais, né? Materiais mais delicados, mais finos, linhas mais finas e agulhas delicadas. Materiais mais rústicos, mais grossos, né? Tecidos mais grossos, agulhas mais largas, mais grossas e linhas também mais grossas, né? Claro que você pode fazer uma experiência de fazer um bordado diferente, pode, a criatividade vale tudo. Mas é importante você ter essa sensibilidade em saber que agulha, linha e tecido não vão estar travando, não vão estar ali atrapalhando o processo do movimento do ponto, né? Isso que é importante da gente criar aí essa sensibilidade, principalmente para você que está começando, tá bom? Agradeço você ter ficado até o final da aula. Se você ficou até o final, deixa aqui um emoji para mim, um coração, alguma coisa, um comentário. E se você quiser fazer parte aí da nossa comunidade Bordados Livres, é só se inscrever e ativar o sininho, que conteúdos semanais vão chegar aí para você na sua casa, tá bom? Se ficou com dúvida, deixa a sua dúvida que eu também vou respondendo, tá? Um beijo e até a próxima, né? Muita saúde, alegria e paz no coração de todos nós. Espero você no próximo vídeo que tá aparecendo aqui, ou aqui do lado, ou aqui em cima, tá bom? Um beijo grande. Até a próxima.